vida cristã. A estratégia de Paulo para os crentes de Colossos, que eles percebessem o seu erro, porque haviam erros dentro da igreja local de Colossos, continua em apresentar a glória de Cristo. Então Paulo teve a intenção de mostrar o resplendor da glória de Cristo aos crentes de Colossos. Porque diante da efusão, da magnitude, do poder, da glória suprema de Cristo, eles iam fazer uma comparação entre a suprema glória de Cristo e a sua vida miserável. E eles então se converteriam ao Cristo que é supremo. Essa foi a estratégia de Paulo, não chamar a atenção dos irmãos em Colossos, mas mostrar a supremacia de Cristo. Depois ele envia uma carta lá para os filipenses, na cidade de Filipos, que é onde ele apanhou junto com Silas, não é? A epístola aos Filipenses é uma inspiradora expressão dos sentimentos e ambições pessoais do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma emoção muito particular para com a cidade de Filipos e a igreja de Filipos. Ela mostra-nos os valores e os ideais que formavam a base do ministério de Paulo. A carta evidencia a íntima relação entre Paulo e os crentes aos quais eles se dirigiam. Eles lhe haviam sido leais desde o princípio. Então a igreja de Filipenses, lá em Filipos, Paulo tinha um carinho muito grande por esta cidade, por esta igreja. Lá estava Lídia, não é? Que foi a vendedora de púrpura, que estava às margens do rio, onde Paulo começou a evangelização na cidade de Filipos. Lá estava o carcereiro, que também se convertera com a sua família, e lá estava aquela mulher que estava cheia de demônios, mas fora liberta pelo poder do nome de Jesus, e a expulsão feita por Paulo. Então Paulo tinha um carinho muito grande pela cidade de Filipos e pela igreja local de Filipos. A epístola aos Filipenses permite-nos sondar a mente do apóstolo Paulo de uma maneira toda especial. Ela revela a atitude dele diante das suas circunstâncias, modelo ou exemplo em que ele seguia, os alvos que ele buscava, a confiança que ele mantinha. Foi exatamente para os filipenses que ele fala sobre sofrer e ter prazer. Para os filipenses, para os outros ele aconselhava, mas para os filipenses, que ele lembrava das chicotadas que ele levou lá do carcereiro, lá no calabouço romano da cidade de Filipos, ele e Silas. Então, Filipenses 4:4, ele diz assim, né? Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu disse que essa aqui é uma epístola da prisão. Ele estava preso em Roma, mas mandou uma epístola para os filipenses. Ele estava cheio de vergões no corpo, mas ele escreveu para os irmãos lá de Filipos, dizendo: fiquem contentes, fiquem alegres, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele enfatiza: outra vez vos digo, regozijai-vos. Num pano de fundo de tanto sofrimento, ele escreve no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele tinha um prazer muito grande com os irmãos de Filipos, e o tema central da epístola aos Filipenses é o regozijo cristão. O Filipenses 4:4, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então nós vimos que ele faz uma oração pelos filipenses, ele fala as circunstâncias pelos quais ele está escrevendo aos filipenses, ele dá uma exortação aos seus filhos na fé lá em Filipos, e ele fala dos seus planos, ele fala das suas estratégias para os filipenses.
E ele dá um exemplo de vida, de fé para os seus filhos lá em Filipos, e ele faz um grande agradecimento pela fidelidade dos seus irmãos que estão lá em Filipos. A igreja foi estabelecida na terra, chamado Reino de Deus, e a igreja viveu poder, e a igreja viveu a glória de Deus. Todos os irmãos do Novo Testamento, do primeiro século da era cristã, até 300 anos para frente, eles poderam conviver com o reino propriamente dito, o poder propriamente dito, e a glória de Deus manifesta propriamente dito. Não é à toa que Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. É porque ele tinha poder na sua vida, ele tinha regozijo, o poder lhe trazia regozijo, prazer, satisfação em servir ao Senhor. Que nós, como igreja do Deus vivo, possamos continuar tendo esse poder no nosso ser. É com esse poder que enfrentamos adversidades. A igreja não é qualquer uma na terra, a igreja é a igreja do Deus vivo. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não fique temeroso nesta vida. Você pertence à igreja, você pertence àquele que fundou a igreja, você é membro do corpo de quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja é o cabeça da igreja. Então a igreja representa a glória de Deus na terra, a igreja representa esse poder e essa glória. Por isso o tema: reino, poder e glória. E nós estamos tratando sobre o Novo Testamento e dando uma passeada na vida dos nossos irmãos que vivenciaram o reino, o poder e a glória. Se Deus permitir, retornaremos amanhã com mais uma aula, 13ª e bom. Quem não vem, perde, mas nós vamos deixar disponível no YouTube, e aí, bem tranquilinho, poderão participar da aula. Tá bem? Sempre um prazer estar com vocês, aqui, ministrando a palavra de Deus. Mas tem mais. Amanhã, sábado, nós temos a aula do sábado. No domingo temos mais 2 aulas, e então nós concluiremos com a nossa 13ª EBOM. Lembrando que a 13ª EBOM é um evento alusivo à AGE, Assembleia Geral Extraordinária da CONAD-CP, Convenção Nacional, que vai acontecer no próximo domingo, dia 17, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser um dia excepcional, divisor de águas para a CONAD-CP e para a ADN. Amém? Vai ser bênção. Queremos convidar você que vai estar no YouTube me assistindo aí, que você possa estar, se mora aqui em Cornélio Procópio, na região, venha participar com a gente do grande congresso CONAD-CP no próximo dia 17 horas. 17 horas, ok? Dia 17, às 17 horas, próximo domingo, venha participar com a gente. Pastor J. Moreira vai estar ministrando a palavra de Deus, um grupo vocal fazendo louvor aqui da nossa igreja que está em Jataizinho, responsável pela adoração desse congresso. Vai ser realmente top das galáxias, como diz alguém por aí nas mídias sociais. Eu vou só falar isso aí, porque nós estamos falando para as mídias sociais e os internautas sabem o que é essa frase nas mídias sociais. Mas vai ser muito bom, vai ser reino, poder e glória. Amém? Graças a Deus, ficamos em pé. Maravilha! Te louvamos, grande Deus, pela oportunidade que nós tivemos de estarmos na sua presença, adorando o teu nome, exaltando o teu nome, e também falando um pouquinho mais
da trajetória dos nossos irmãos no Novo Testamento, e agora a trajetória do apóstolo São Paulo nas igrejas fundadas, ó Senhor, das emissas que ele enviara para as 3 igrejas que fundaram, inclusive na Europa, próxima ali à Espanha, ó Senhor da glória. Obrigado, porque nós somos oriundos do que Paulo implantou nas suas viagens missionárias. Chegou até nós aqui, ó Senhor da glória, nessa região do mundo, e nós te louvamos por isso, ó Pai amado. Continue nos abençoando e continue usando a igreja em reino, poder e glória. Peço-lhe essas bênçãos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus o Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, permaneça conosco. Nós dizemos amém. Deus abençoe.